Som, testando o som. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Pedro Ivo. Eu vou falar um pouquinho sobre grafeno verde. Alguém aqui já ouviu falar que é possível obter grafeno da natureza incidindo laser? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. Não? Então eu vou falar um pouquinho do meu projeto de pesquisa, um dos meus projetos de pesquisa na área de grafeno verde, que é o uso do laser na produção do grafeno verde, uma nova era tecnológica no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos sustentáveis. Antes de mais nada, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou engenheiro de materiais formado pela Universidade Federal de São Carlos. Iniciei minha iniciação científica na Embrapa, trabalhando com tubetes renováveis a partir de papel, de fibras vegetais obtidas do abacaxi aqui da Amazônia. Iniciei meu mestrado desenvolvendo nanopapel, nanopaper transparente, também das fibras do abacaxi da Amazônia, em que nós visávamos embalagens alimentícias com propriedades diferenciadas. Depois, iniciei meu doutorado em eletrônica verde com a pesquisadora Elvira Fortunato na área de papel. Então, nós desenvolvimos um trabalho de papel eletrônico, em que nada mais é que tornar a realidade das imagens vivas que se apresenta no filme do Harry Potter em realidade. E isso já é possível. Então, a gente consegue projetar televisões, celulares em papel. E, por fim, voltei ao Brasil e hoje eu trabalho como pesquisador colaborador no CNPEM, Sirius, com o uso da luz síncrona no desenvolvimento de novos materiais sustentáveis visando a remediação ambiental. Bem, quando a gente fala de eletrônica, a gente tem que falar um pouco do lixo eletrônico. Se nós olharmos para cá, nós vemos esses números catastróficos relacionados à geração de electronic waste, do termo em inglês, lixo eletrônico, e que nós vemos um número de 53,6 milhões de toneladas de lixo gerado no ano de 2019. E apenas 17,4% desse número foi reciclado. Se nós olharmos os principais autores dessa geração, nós temos a China em primeiro lugar, gerando 10 milhões de toneladas, seguido dos Estados Unidos, 6,9 milhões de toneladas, Estados Unidos, Índia, Japão, e nós aqui em sexto lugar, gerando 2 milhões de toneladas. Se nós olharmos para cá, nós vemos a geração crescente também de lixo eletrônico per capita, chegando-se ao ano de 2030 com uma perspectiva de 9 quilos de lixo eletrônico por população. Se nós considerarmos que aqui no Campus Party tem em torno de 2 mil participantes, 18 mil quilos de lixo eletrônico serão gerados só nesse ano relacionado aos participantes aqui no campus. Se nós olharmos esses dados, nós vemos também países que apresentam a maior concentração per capita de lixo, per capita, como a Noruega, Reino Unido, Suíça, Dinamarca, Áustria e China. Bem, se nós olharmos para o futuro, nós vemos também a crescente geração de lixo eletrônico chegando a 74 milhões de toneladas no ano de 2030. E se olharmos para esse gráfico aqui, vemos que no planeta Terra hoje existem 348 milhões de toneladas de lixo que não foram reciclados. E se olharmos para esse gráfico aqui, vemos que os principais responsáveis desse lixo eletrônico são equipamentos como celulares e computadores. Bem, falando em celulares, nós olhamos para esse gráfico aqui, para essa imagem aqui, e conseguimos observar que 1 milhão de telefones celulares corresponde a 35 mil libras de cobre, 772 de prata, 75 de ouro e 33 de paládio. São materiais nobres que acabam indo parar no lixo e não são recicláveis. Bem, uma alternativa a isso é o grafeno. O grafeno possui propriedades excepcionais como leveza, propriedade alta condutividade térmica combinado com alta condutividade elétrica. Eles são materiais altamente resistentes, 100 vezes mais resistentes que o aço, além de apresentar transparência e elevada área superficial para funcionalização visando diversas aplicações. Bem,
Aqui eu mostro um mapa, um timeline do grafeno. Então, ele surgiu no ano de 2004 pelos pesquisadores Jen e Novoselov. Esses dois pesquisadores acabaram descobrindo o grafeno de uma forma muito espontânea, com uma fita adesiva no grafite, acabaram laminando e se obteve o grafeno. E isso gerou o prêmio Nobel para ele no ano de 2010. O ano se passou, começou a se aplicar laser em óxido de grafeno para redução e obtenção do grafeno, e em 2014 vem a grande descoberta do grafeno induzido por laser, ou seja, a indução de laser num substrato, num polímero orgânico, conseguiu-se gerar grafeno. Os anos se passaram e foi possível se obter grafeno de fontes naturais, como folhas, madeira e o próprio papel, e chegou-se no ano de 2020, a gente conseguiu obter um trabalho desenvolvido por mim, os primeiros grafenos obtidos da folha de abacaxi aqui da região amazônica, em que nós conseguimos produzir uma tinta de grafeno a partir desse grafeno. E, a partir disso, em 2021 para frente, temos a desenvolver diversos dispositivos eletrônicos na área. Bem, o grafeno, então, induzido por laser, ele foi descoberto por James Tour lá nos Estados Unidos, na Rice University, em que foi algo muito espontâneo, foi tipo... ele queria reduzir o óxido de grafeno, ele acabou errando o alvo do laser e acabou atingindo o polímero, a polimida, que nada mais segurava esse óxido de grafeno no equipamento. E assim ele acabou gerando o LIG, ou laser induzido o grafeno induzido por laser. Bem, a partir daí começa-se o mundo a ser descoberto. Começa a se induzir grafeno em tudo que é material. Casca de ovo, fatia de pão. Ali vocês podem ver diversos dispositivos eletrônicos sendo obtidos em uma superfície de folha de sulfite. Bem, mas como é que se consegue gerar o grafeno? Existe uma química por trás disso, eu vou falar de uma forma bem breve, mas aqui nós temos basicamente 3 componentes que constituem as plantas, as árvores, que é a lignina, a celulose e a hemicelulose. E a partir desses materiais se consegue se obter o grafeno. A lignina é um material muito mais fácil de se obter grafeno porque ela já tem anéis aromáticos que acabam facilitando se formar a estrutura aromática do grafeno. Enquanto que a celulose e a hemicelulose ela precisa ser funcionalizada com antichamas para auxiliar na formação da estrutura grafítica sem que ocorra a sua decomposição térmica. Bem, com isso, nós pesquisadores começamos a desenvolver o grafeno verde e utilizamos algumas técnicas de caracterização para qualificar esse grafeno. Vocês podem acessar através do QR Code o nosso trabalho de revisão sobre a área, é o primeiro trabalho do mundo que mostra isso, ele está totalmente aberto à comunidade. Então, se usa técnicas de Raman, XPS e morfologia para investigar a qualidade do grafeno induzido por laser obtido dos diversos substratos. Bem, com isso, nosso trabalho mostrou que é possível se obter grafeno de folhas, madeira, cortiça. Cortiça nada mais é que rolha de vinho e do carvão. E também de produtos como lignina, que é um resíduo da indústria papeleira, assim como da celulose, que constitui o papel. Também é possível se obter grafeno incidindo laser através de cascas, comida, tintas obtidas da floresta e bionanocompósitos. Dessa forma, conseguimos aplicar nas mais diversas áreas da eletrônica, como circuito, supercapacitores, eletrocatálises, sensores e geradores de energia. Bem, então falando um pouquinho mais sobre cada uma das aplicações, nós temos aqui a cortiça sendo aplicada, o LIG induzido na cortiça e sendo aplicado para monitorar pressões no pé, e outra aplicação do LIG induzido numa folha seca, sendo aplicada em supercapacitores, que nada mais são que armazenamentos de energia. Outra área muito interessante é a indução de LIG em lignina para monitorar álcool e glucose na saliva, assim como glucose e lactase no suor. Aqui apresento outro trabalho muito legal, que foi o desenvolvimento de sensores em papel revestidos com cera. Então se induz o LIG nesse papel,
para monitoramento de glucose, de glicose no sangue. E também outro trabalho de indução de ligue em papel para geração de energia e também para armazenamento de energia. Bem, aqui tem outros exemplos muito legais, que é a formação de sensores de umidade usando tintas à base de lignina, usando biopolímeros para supercapacitores, a geração de supercapacitores numa casca de coco, então a gente consegue armazenar energia numa casca de coco, assim como usar marshmallows para gerar eletrônica comestível. Então, hoje, uma das áreas que tem surgido é a eletrônica comestível, que é uma área muito nova e muitos pesquisadores têm trabalhado nisso. Bem, esse é o meu trabalho que eu desenvolvi no meu doutorado, que foi usar a folha do abacaxi de origem amazônica no desenvolvimento de grafeno visando sensores de UV. Por que sensor de UV? A radiação UV é uma das principais causadoras de câncer de pele hoje no mundo. Então, dessa forma, nós conseguimos monitorar se um ambiente é nocivo ou não à permanência humana, sem ter danos, sem ter consequências para causar câncer. Dessa forma, nós obtemos a folha do abacaxi, extraímos nanocristais de celulose e induzimos o laser para a obtenção do grafeno. Dessa forma, nós obtemos nanopartículas de grafeno. Geramos uma tinta que foi depositada em papel e dessa forma conseguimos monitorar a radiação UV com uma elevada sensibilidade. Nosso trabalho apresentou resultados excepcionais se comparado ao grafeno induzido diretamente do papel. Bem, aqui é um outro trabalho desenvolvido pelo meu colega português Thomas Pinheiro, em que ele obteve grafeno do papel, usou uma fita adesiva para destacar esse grafeno e colou na própria pele como se fosse uma tatuagem de rena. E dessa forma ele consegue gerar sensores eletroquímicos, sensores mecânicos e micro supercapacitores. Então vocês podem ver aqui a indução de grafeno no papel, se desenhando os circuitos eletrônicos. Então simplesmente é uma técnica que não usa máscara, nenhum reagente químico. Então se destaca o grafeno do papel agora e como se fosse uma tatuagem de rena, mais um dispositivo, desculpa, sendo destacado do papel após a indução do grafeno. E depois, como uma tatuagem de rena, se cola na pele e dessa forma você consegue ter um dispositivo acoplado à pele humana. Isso é a base do IoT, da internet das coisas, em que nós passamos a nos conectar com dispositivos eletrônicos. Dessa forma é possível monitorar batimentos cardíacos, é possível se monitorar suor ou coisas que nós liberamos, assim como coisas do meio, e assim como podemos gerar energia e armazenar energia na nossa pele. Outro trabalho desenvolvido para minha colega Sara foi a indução de grafeno em cortiça, que nada mais é um material de rolhas de vinho. Então é possível também se desenhar dispositivos eletrônicos nesse material e, dessa forma, também gerar supercapacitores para armazenamento de energia. Bem, apresentando toda essa parte de desenvolvimento que é feito em centros de pesquisas e na universidade, nós temos que pensar no mercado para isso. E se nós olharmos para o mercado do grafeno, nós vemos que é um mercado muito promissor. No ano de 2020, ele ainda apresenta um valor tímido de 84,7 milhões, mas há uma perspectiva de crescimento anual de 30,2%, chegando a 2030 na casa de 1 bilhão 188 milhões de dólares envolvido no comércio do grafeno. Isso visando diversas aplicações, desde a indústria automotiva, brinquedos ou coisas de esporte, saúde, energia, vestuário e aeroespacial. Bem, no Brasil hoje, como está o mercado de grafeno? Nós temos um projeto que se chama MG Grafeno. É um projeto desenvolvido lá em Minas Gerais, com o apoio do governo federal e com o apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, em que a indústria usa o grafite como material precursor para se obter grafeno. Nesse caso aqui, eles não usam laser. Eles usam um processo muito mais conhecido, que é o de pirólise. Então, por que o Brasil está se destacando nessa área? Isso se deve à sua reserva de grafite, que está entre as 3 maiores do mundo.
A indústria teve uma produção de grafeno no ano de 2021 em torno de 1,25 toneladas de grafeno. Isso parece muito, mas é muito pouco ainda. Bem, se nós olharmos esse roadmap relacionado ao grafeno, nós vemos que o preço do grafeno hoje está em torno de na casa de uns R$ 500 o quilo do grafeno. Há uma perspectiva que o grafeno chegue a custar daqui 5 a 6 anos R$ 50 o quilo. Isso se deve ao desenvolvimento de indústrias e startups na área. Isso também se deve a novas aplicações de mercado que o grafeno tem potencial de ser inserido. Dessa forma, eu encerro a minha apresentação e eu digo que hoje, no mundo, a produção de grafeno por laser, a partir da madeira, a partir da celulose, não existe nenhuma empresa que trabalha com isso. Isso é muito restrito a universidades e a centros de pesquisa. Eu fiquei sabendo que apenas há uma startup nos Estados Unidos que está começando a trabalhar com isso, mas o Brasil, com a sua biomassa tão rica e com esse potencial tão rico de se produzir grafeno a partir da natureza, ainda não houve nenhuma startup que iniciou esse trabalho aqui. Inclusive, nas universidades, ainda aqui no Brasil, é muito tímido o desenvolvimento desse tipo de material, sendo concentrado mais na Europa e nos Estados Unidos. Então, aqui eu mostro um pouco do meu grupo de pesquisa em Portugal. Esse aqui é o Sr. Sir Paul, Prêmio Nobel da Medicina do ano de 2010. E esse é meu grupo de pesquisa no Brasil, liderado pelo professor Matoso, na Embrapa. Se alguém quiser entrar em contato comigo, falar sobre a perspectiva do grafeno induzido por laser no mercado e também relacionado a startups, pode entrar em contato comigo no LinkedIn. Eu agradeço aos centros de pesquisa e às universidades a qual eu trabalhei, assim como os órgãos de fomento que financiaram essa pesquisa. Muito obrigado e estou aberto a perguntas. Opa, boa tarde, doutor. Primeiramente, parabéns pela pesquisa. Obrigado. Maravilhosa. Eu tenho uma dúvida sobre o segundo doutor que o senhor apresentou, o português, do adesivo. Qual é o tempo de durabilidade do material após ele aplicado na pele? Já fizeram algum teste? Já fizeram algum teste, o pessoal lá tem trabalhado. É muito legal que ele é um adesivo. Ele dura inúmeras vezes, você pode tirar da pele e colar na pele de outra pessoa. Então você pode reutilizar ele inúmeras vezes. Ele tem uma durabilidade. Ele é como se fosse um adesivo inteligente. Então, por exemplo, você quer monitorar determinados nutrientes na sua pele. Você cola, monitora com o seu celular, porque você pode aproximar o seu celular desse dispositivo, depois você tira esse dispositivo e pode utilizar ele de outra forma. Isso tem uma empregabilidade na área de quem precisa medir glicose no sangue, né, para diabéticos. Hoje as pessoas têm que furar, né? E isso tem uma aplicação de não mais precisar fazer isso apenas com esses adesivos. Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. Alguém mais? Opa, aqui. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Então, o senhor falou sobre a tatuagem, né? Tirar Isso, e colocar. isso. Ela faz o teste, mas isso seria como mais ou menos como um chip? Ou não? Desculpa, eu não entendi. Como chip. Isso Porque seria como um chip, mas não um chip inserido na pele, sobre a pele humana. Seria tá. superficial. Como a Entendi. tatuagem de rena. Mas, tipo assim, se eu colasse em mim, fizesse o scanner, ia colocar o relatório pra mim, né? E aí eu pegar e colocar nele, por exemplo, seria a mesma coisa? Não estaria... ou não haveria Uma alteração? Uma alteração. Não. Por que não? Porque o chip ele funciona de forma instantânea. É como se fosse um chip que monitora quando ele está em contato com a sua pele. Se você tira em contato da sua pele, ele zera. Se você colocar na pele do colega, ele volta a medir o que está na pele do colega. Ah, tá, entendi. Ele não tem Obrigada. interferência de uso. Tá, entendi. Entendeu? Obrigada. Não, nada. Boa tarde. Boa tarde. Você disse que o grafeno ele pode desenhar circuitos eletrônicos, não é? Então, teria como aplicar essa tecnologia dentro de computadores, de alguma forma? Tem sim, principalmente quando a gente está pensando em circuitos eletrônicos, a gente começa a pensar em transistores
geram linguagem 1.0, você começa a fazer É o armazenamento de binário, informação nesse exatamente. material. Ou seja, você consegue armazenar informação numa folha de uma árvore. Ou seja, se eu tiver uma tatuagem de renda, eu posso armazenar, por exemplo, informações minhas, documentos, esse Pode. tipo de coisa? Pode. Até, então, muito Pode. bacana. E gerar energia também com o seu movimento. Certo? Aí você carrega o celular acoplado ao seu corpo. Eu seria tipo um gerador de energia ambulante Também, por aí, você né? pode armazenar. É muito Obrigado pela pergunta, Eu que viu? agradeço, eu que agradeço. Alguém mais quer perguntar? Fica à vontade. Opa. Não é bem uma pergunta, só que eu só queria elogiar que eu achei muito incrível essa ideia, a sua, porque tem muita pergunta dos seus colegas e tem pouco para a sua. Aí, o que eu queria saber ele fala sobre conseguir ver se aquele ambiente vai ser muito prejudicial para a gente. Eu achei isso incrível, tanto é que eu acho que seria legal ter um investimento, né, do pessoal que vende protetor solar, porque eu acho que isso daí seria um grande propaganda para o pessoal ter uma mais importância, assim, porque ainda mais aqui em Manaus está muito quente e não vejo muita gente andando com protetor solar, não vejo gente andando com sombrinha. Então eu acho que essa iniciativa que pudesse mostrar, assim, seria muito legal o pessoal ter mais um cuidado consigo mesmo. Isso, e os nossos sensores não se limitam só à radiação UV que causa câncer, mas também se limita à detecção da qualidade do ar, né? Eu cheguei aqui em Manaus ontem, eu vi a qualidade do ar, me surpreendeu. O pessoal daqui me falou que é a primeira vez que vocês estão passando por isso, né? Não? Não, mas nessa qualidade, nessa intensidade é a primeira vez. Então, e nós conseguimos desenvolver sensores que eu acho que eu não posso ficar aqui, que senão dá, que medem a qualidade do ar e te notificam para você não ficar ali, não permanecer naquele ambiente ou colocar uma máscara, por exemplo. Muito obrigado pela pergunta. Vai perguntar agora? Uma última pergunta. Como é que funciona essa integração do chip com o dispositivo? É por um tipo de QR Code? É Bluetooth, Wi-Fi, antenas. Então tem como seria o módulo? Isso, Bluetooth? você tem acoplado no seu corpo humano, né, essa tatuagem, e pelo Bluetooth do celular você consegue monitorar. Isso chama internet das coisas. Nós nos conectamos aos dispositivos e os dispositivos se conectam a nós. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber qual é o grau de assertividade dos sensores, assim pode Grau dizer. Assertividade, no caso, ele é 100% assertivo, por exemplo, a energia que ele está... Digamos, ele está sendo usado como sensor para ver os raios UV. Ele é 100% assertivo de quanto que tem ali, igual como os sensores que a gente tem. Sim, a precisão, a sensibilidade dele é bem elevada. Ele é assertivo. Sim. Então acho que isso daria até para ser usado até numa, assim pode dizer, umas sombrinhas, né? Você pega a sombrinha, bota na topo dela, anda por aí, você ainda consegue ver, por exemplo, o quanto está nocivo tal área e às vezes... Exato. Sim. A gente consegue medir isso na casa dos microgramas, por exemplo, de particulado, dos micro... A gente está falando de coisas muito, muito, muito sensíveis, entendeu? Então, assim, ele acaba sendo bem assertivo, né, na questão da detecção de moléculas ou de microparticulados, essas coisas. E já indo para a parte de... Consegue armazenar dados aí, né? Já pensando no... teria Isso. como conseguir ser roubado esses dados de alguma forma? Você pode roubar esses dados como você roubaria de um chip normal. Entendi. Mas aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue armazenar informação codificada ou não codificada, né? A gente consegue fazer linguagens computacionais que armazenadas e aí é uma proteção. E uma última pergunta. Você acha que isso conseguiria futuramente substituir os hardwares que a gente tem agora, fazendo eles serem até um pouco mais funcionais e talvez até diminuindo o consumo de energia que a gente tem com eles? Por exemplo, você botar um pedaço de um hardware em outro lugar armazenando energia, por exemplo, digamos solar ou algo do gênero, por exemplo, substituir realmente um computador, de ter que montar gabinete, essas coisas, deixar ele bem menor. Sim, é possível sim. Inclusive, a tecnologia do transistor fez a gente ter hoje dispositivos pequenos e o futuro nosso será celulares em papel
em dispositivos em papel, que nem o Harry Potter. Você viu o jornal? É a mesma coisa, a gente faz isso. É isso que se faz na faculdade. Porque a gente quer uma eletrônica flexível. Já tem saindo no mercado eletrônica flexível, ela vem dessa tecnologia do papel e ela vai se tornar cada vez mais fina até chegar à espessura de um papel e nós começamos a ter tudo em papel. Então você vai abrir o papel, você vai abrir seu WhatsApp numa folha de papel e vai ficar lá digitando. Você vai escrever com uma caneta, por exemplo, e ela vai ser transparente, tá? Seu celular vai ser transparente. Quando você desligar ele some. Oi? Vai ser mais fácil de perder. Isso. Ou não. Ou não. A última pergunta, prometo. Tá. Isso dá para ser expandido para questões de automóveis, questão de carro elétrico, avião? Sim, totalmente, porque os carros elétricos eles já têm um grau de serem autônomos, né? Então todo sistema que usa a internet das coisas, nós vamos aplicar essa eletrônica nos automóveis, porque nós vamos fazer parte da interface com o automóvel, nós vamos estar conectados ao nosso automóvel. E a gente entra na área também dos automóveis que são autônomos, eles dirigem sozinhos. Então você entra lá dentro, você só fala para o autônomo, vai para tal lugar, e ele vai para tal lugar, por causa da rede 5G e também da internet das coisas. Então isso tudo também abre caminho para a parte autônoma dos equipamentos e os automóveis estão incluídos. Obrigado. Muito obrigado. Alguma mais pergunta? Acho que tem. Encerrou? Gente, obrigado pela presença. Eu agradeço a organização pela oportunidade